Último frasco. Já passei meu perfume. Hoje eu estou de número 5 da Chanel. Já me disseram que esse perfume é de velha, então de uma velha rica. É isso aí, não é? Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grenza, teóloga por formação, e te ajudo a descobrir os tesouros escondidos nas narrativas bíblicas. Eu estou lendo para vocês o livro de Jó. Nós estamos agora, hoje eu vou ler para vocês o capítulo 19, que fala do profundo, da aflição de Jó, a profundidade da aflição de Jó. Exato. Você já se inscreveu no meu canal Bíblia com Francisca? Já acionou o sininho das notificações para receber as notificações quando eu tiver aqui, ó. Às vezes eu apareço, às vezes eu não apareço, às vezes eu apareço, às vezes eu não apareço, né? Ultimamente vocês têm escutado o livro de Jó somente a minha voz, né? Mas hoje, 15 de novembro, né? Feriadão aí, Dia da República, essas coisas todas, enfim, quem estudou história, né, já sabe por que estamos no feriado de 15 de novembro. Estamos quase chegando no final de 2024. Nossa, caiu aqui a caixa. Então, vamos lá, já pegou sua Bíblia? Já? Eu vou ler para vocês aqui, ó, a Bíblia, que é a Bíblia das Paulinas, editora, tá bom? Se você tiver outra tradução, você, por favor, se você souber ler em hebraico, pegue o seu Tanar, porque o livro de Jó está no Tanar, tá bom? Então vamos lá, eu vou ler para vocês o capítulo 19 do livro de Jó. Vocês percebem que aqui no canal não é somente as brincadeiras que às vezes eu faço aí nos shorts, né? Ou então eu compartilho algumas coisas do meu dia a dia, da minha vida, o que eu penso, enfim. Mas não é só isso. Tem também a leitura das narrativas bíblicas, tá bom? Então vamos lá? Do profundo de minha aflição, vós afligis-me com as vossas palavras. Quantas palavras, às vezes, não nos afligem, né? Quantas palavras? Tem muitas palavras que não são palavras bacanas, que não são palavras boas, que a gente conhece no hebraico como os sábios de Israel, por exemplo, os sábios das narrativas bíblicas, eles chamam de Lashon Nará, a língua maldita, a língua que professa, que profere coisas que não são legais, ou para si mesmo, ou para os outros, ou para, enfim, algum lugar, enfim, sabe? Nem todas as palavras são realmente boas, né? Às vezes existem orações, por exemplo, oração é o que? É a oralidade, é aquilo que você diz, aquilo que você fala oralmente, né? E dependendo de como você fala, qual é a sua intenção, isso é muito importante. A intenção por trás das tuas palavras, elas dizem muito mais do que as próprias palavras. A palavra, ela é criadora. E aí, o que acontece, se alguém te diz uma palavra que não é legal e você aceita aquela palavra, você já começa a ficar aflito também, né? Tem muitas palavras que trazem aflições para nós, mas a gente tem que saber, a gente tem que ponderá-las e ver qual é a intenção, por que essa palavra foi proferida a mim e por que desse jeito, né? Então é isso, existem orações
para bênçãos, mas também existem orações para maldição, tá? Nem toda oração é realmente oração para o bem. Existem as orações contrárias também, oração do mal também, tá? Outro dia eu vou contar um episódio que aconteceu comigo essa semana que passou, no meio da semana. Uma moça chegou para mim, eu estava no shopping e ela disse assim: eu posso orar por você? Vou até falar o nome dela, Georgina, ela é do Instituto Vida para Todos, né? Tem uns livros que eu fui adquirindo dela e tal. Ela é lá da Colômbia. E ela disse assim: eu posso orar por você? Eu sei, como eu conheço, né, as Sagradas Escrituras e conheço algumas práticas também. Aí eu disse para ela: por quê? Que tipo de oração você quer fazer para mim? Por quê, né? E aí ela às vezes sem jeito e tal, aí ela sentou e me explicou por quê. Aí ela me explicou todo o trabalho dela, aquela coisa toda, enfim. E aí depois que eu conversei com ela, que a gente trocou a gente dialogou depois de algumas coisas, aí sim eu concedi eu permiti que ela fizesse a oração, né, para mim, e assim como eu também, ela é missionária, então eu também fiz para ela, ou seja, houve uma troca de orações. Ela não simplesmente me fez uma oração e jogou ao vento, não, houve uma troca, porque nas coisas de Deus, quando existe as coisas de Deus, ela é uma mão, né, de duas vias. Ela vai e volta. Assim como você dá, você recebe. E às vezes na mesma intensidade, né? Então, a gente tem que ter muita atenção. Quem ora por nós, por que está orando, qual a intenção. Então, a gente tem que ter muita atenção. Não é porque alguém, eu vou fazer uma oração para você. Ou então porque a pessoa é da igreja e chega para você e diz assim: eu vou colocar a mão na sua cabeça e vou orar por você. Não é assim. Às vezes você nem conhece a pessoa de verdade. Qual é a intenção dela? Já aconteceu comigo no passado, de pessoas maldosas, infelizmente, depois eu descobri, pessoas perversas, pessoas injustas, né? Mas se fingiam de gente boa, de me convidar para ir para um local. Eu fui, colocou a mão na minha cabeça e, assim, a mão na minha cabeça, é que eles chamam lá, sei lá, não era oração, não sei se era oração, bom, era um negócio lá, de colocar a mão né, em direção e tudo, e então, quer dizer, você tem que ter muita atenção com quem você pede ou alguém que vem espontaneamente dizer: eu vou orar por você. Então, você tem que saber por quê e para quê. Na época, por exemplo, eu nem sabia por que estava fazendo e por enfim, funcionava. Depois eu fui saber e tudo o que era, não estou dizendo que todos são maus, mas esta pessoa em si, comigo, na época, depois eu descobri, ela era muito falsa, ela era muito perversa, sempre foi, e até hoje, se eu der chance, ela tenta como é que se diz, me afrontar sempre. Então, quer dizer, você tem que ter muita atenção com quem você permite tocar na tua cabeça, fazer orações para você, tá bom? Então, eu tô contando uma experiência que aconteceu comigo e às vezes você nem sabe, a pessoa às vezes tá na igreja, tá nos lugares, mas nem sempre a pessoa é do bem, né? Não é porque a pessoa fala o nome de Deus ou então que é tudo do bem, não é bem assim, não é assim, gente, tá? Não é porque a pessoa é consagrada a isso ou aquilo que a pessoa é realmente. Todos nós temos as nossas falhas, mas às vezes nem sempre. Eu acredito o seguinte: você deve orar por você. Você deve orar por você, sabe? Não existe poder maior do que você mesmo orar por você.
Tem muita gente que, como eu falei, ora pelos outros, né? E às vezes você nem sabe, até uma oração de uma mãe pode destruir a vida de um filho, tá? A oração de uma mãe pode sim destruir a vida de um filho, ou a oração de um pai, como eu tô falando para vocês. Oração são palavras que você coloca para fora. E aí, né, dependendo da intenção, e se a pessoa não gosta de você, como que a pessoa vai orar para você? Como que a pessoa vai colocar as mãos na sua cabeça, sendo que ela tem inveja de você, que ela é maldosa com você, o que no coração dela, o desejo dela era te ver na pior, né? Depois de muitos anos, depois de observar muito, foi que eu fui descobrir que essa pessoa era assim comigo. Eu não tinha essa maldade, essa, digamos assim, de ver, de enxergar esse lado também, que as orações podem ser para o mal. Às vezes você está no elevador, alguém está orando nas tuas costas, você nem sabe. Por isso que às vezes eu coloco, vai cuidar da sua vida, que aí já corta logo tudo, entendeu? Nas minhas camisetas, porque assim já corta logo, entendeu? Você entra nos lugares, de repente a pessoa já tá também ali sabe, às vezes por nada, né? Então você não sabe quais são as intenções das pessoas. Então ore por você, proteja-se, você mesmo, entendeu? Então olha só, vamos continuar aqui que parece que também a bateria tá acabando. Olha só. Vos afligis-me com vossas palavras. Ou seja, eram os amigos de Jó afligindo ele com as palavras. Quantos de nós, né? Jó respondeu dizendo, até quando afligireis minha alma, né? A minha Neshama, a minha psique, e me atormentareis com palavras. Por 10 vezes me humilhastes. Não tendes vergonha de me insultar? Mesmo que seja verdade que eu tenha errado, meu erro pernoitará comigo. Ou seja, mesmo que você erre, mesmo que eu erre, o meu erro é meu. Isso não é da sua conta. É mais ou menos assim, não é da conta do outro. Por que o outro fica se incomodando, né? Mas se vós levantais contra mim, e de minha humilhação fazeis argumentos contra mim, sabei então que foi Deus quem me vergou e me envolveu com sua rede, né? Ele atribui a Deus, se acontecem certas coisas é porque Deus permite. E aqui o livro de Jó mostra bem isso, né? Deus esconde-se. Eu grito violência e não tenho resposta. Clamo por ajuda, mas não há justiça. Ele barrou-me o caminho, ou seja, ele fechou-me o caminho e não posso passar. Encheu de trevas, ou seja, encheu de escuridão minhas veredas. Despojou-me de minha glória. A glória geralmente está ligada à luz, tá, gente? E tirou a coroa de minha cabeça. Hoje eu estou de coroa. Coroa não, eu estou de tiara. Olha lá, minha coroa. Então, e tirou-me a coroa de minha cabeça. Arruinou-me de todos os lados e desapareço como uma árvore. Arrancou-me a esperança, inflamou sua ira contra mim e me contou entre seus inimigos. Ou seja, Deus colocando Jó como seu inimigo, né? Suas tropas vêm juntas, dirigem contra mim seu caminho e acampam ao redor de minha tenda. Jó como objeto de desprezo, rejeitado por todos. Ele afastou de mim meus irmãos, e os que me conhecem retiraram-se como estranhos. Meus parentes abandonaram-me, e os que me conheciam esqueceram-se de mim. Meus hóspedes e minhas criadas consideraram-me como um estranho. Sou um estrangeiro a seus olhos.
Clamo meu criado, chamo meu criado, e ele não responde. Tenho de lhe pedir, por favor. Meu hálito tornou-se repugnante para minha mulher. Tornei-me pestilento para meus filhos. Até as crianças de rua me desprezam, e quando me levanto, falam contra mim. Todos os meus íntimos me abominam, e até os que eu amava se voltaram contra mim. Meus ossos colam-se à minha pele e à minha carne, e meus dentes soltam-se das gengivas. Compadecei-vos, compadecei-vos de mim, meus amigos, porque a mão de Deus me feriu. Por que me persegues como Deus, e de minha carne não vos fartais? Quem me dera de minhas palavras fossem, quem me dera que minhas palavras fossem escritas ou fossem registradas em um livro, e que com penas de ferro e com chumbo fossem esculpidas na rocha para sempre. Porque eu sei que meu Redentor vive. Quando eu estava em Venedig, uma cidade na Itália, que vocês conhecem como Veneza, tem uma igreja imensa chamada Cristo Redentor. Lembro quando eu estava passando na frente, né? Estava passando na frente dela, e aí a frase que eu lembrei foi essa de Jó, o meu Redentor vive, né? O meu Redentor vive, foi o que veio na minha mente. Tem muitas coisas que às vezes quando eu estou nos lugares eu lembro, às vezes de um trecho da palavra de Deus. E quando eu estava lá eu lembrei dessa frase aqui de Jó, né? Que porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre o pó da terra. E depois de consumida a minha pele, em minha carne verei a Deus. E o verei, e eu o verei, meus olhos o contemplarão, e não outros. Ou seja, todos nós vamos contemplar a Deus um dia, né? E por isso minhas entranhas se consomem em meu peito, pois vós dizeis, como havemos de persegui-lo? Vocês dirão, como que eu a persegui? Ou alguém que me perseguiu, né, vai dizer, quando chegar na frente de Deus, vai dizer, por que eu persegui essa pessoa, né? Não tinha necessidade, mas como geralmente a gente nunca conhece as pessoas de verdade, a não ser o próprio Deus, às vezes você olha para uma pessoa e acha que ela é teu inimigo, acha que ela você compete com aquela pessoa, você começa a competir sem necessidade, sendo que cada um de nós somos um e único, né? Então, feitos à imagem e semelhança de Deus. Então ele diz, pois vós dizeis, como havemos de persegui-lo, como, né, perseguimos essa pessoa, né? A raiz da questão está nele. Temei a espada, porque a espada é o castigo dos crimes, e para saberdes que haverá quem faça o julgamento. Ou seja, aqui esse livro de Jó, ele mostra muito essa questão do julgamento no tribunal de Deus, né? É um julgamento que nós vamos enfrentar uma hora, um dia, diante de Deus. E aí você vai perceber que não é o outro é você, né? Quando você tenta humilhar o outro, quando você busca elogiar o outro, na verdade, quando você humilha, você está se humilhando, porque o outro também é um humano como tu. Quando você elogia alguém, você, na verdade, não está elogiando o outro, você está se elogiando, porque por meio dos teus olhos, você enxerga você no outro.
né? Então, isso é muito interessante a gente observar também desta maneira. Aqui eu termino a leitura do livro de Jó, capítulo 19. Eu espero que vocês gostem, tenham gostado dessa leitura. Eu gostaria que vocês compartilhassem este conteúdo para que mais pessoas possam, né, ter acesso a todo esse conhecimento que é maravilhoso, que é tão profundo, né? E para você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Bíblia com Francisca, porque ele é um tesouro de Hashem para as nossas vidas. Para você que é meu inscrito aqui, para você que é meu seguidor, muito obrigada, que Deus te abençoe, que você possa aproveitar bem a sua vida e celebrar aquilo que realmente importa, que é cada minuto de sua vida. Tá bom? Então, é isso. Aproveite seu feriado, aproveite esse restinho de final de semana e aproveite a sua vida, tá bom? Que ela é uma dádiva de Deus e porque o meu Redentor vive e um dia eu terei o prazer de olhar para ele, sim, eu tenho ansiedade, sim, de um dia poder olhar o meu Redentor, o meu Criador, né? Porque não, tem gente que tem medo, porque sabe que quando chegar lá, ele vai, né, vai ter tudo que você fez diante dos teus olhos, né? E, né, vai ser assim. A gente acha que não, mas tem o livro da vida, né? A nossa vida que está sendo escrita. Eu espero que todos nós estejamos com os nossos nomes escritos no livro da vida, tá bom? Eu fico por aqui. Se você ainda não adquiriu o seu livro O Nascimento de Jesus, procure aí nas livrarias paulinas, tanto nas lojas físicas, quanto pelo site das livrarias paulinas. Aqui também, se você quiser comprar, ter esta Bíblia, a Bíblia também é das paulinas, tá bom? Essa tradução, já falei para vocês que ela é maravilhosa, ela foi feita pela Maria Luísa Almendra, para as Paulinas Editora, tá bom? Então é isso, meus queridos, eu fico por aqui. Fiquem com Deus, em Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus e celebrem aquilo que realmente importa, que é a vida de cada um de vocês, tá bom? É isso. Cadê? Vamos terminar aqui. Cadê a musiquinha, Dona Francisca? Aqui hoje, Dona Francisca, cadê a sua musiquinha? A musiquinha do canal. É do Kert Moran. Foi gravada lá em Paris. Eu já estou com uma camisa da minha cité preferida, minha cidade preferida. Tchau, gente. Fiquem com Deus.